O ano é 1532. A civilização inca está no auge. Em menos de um século, eles se transformaram na maior força das Américas. Neste dia, terminava uma sangrenta guerra civil. Um novo líder surgiu. Seu nome era Atahualpa. Dentro das tradições de seus ancestrais, Atahualpa bebe no crânio de seu oponente. Um crânio revestido de ouro. Este é o crânio do irmão de Atahualpa. Atahualpa e os incas prosperaram numa região acidentada e inóspita, onde poucos sobrevivem, sacudida por terremotos e vulcões. Os picos muito altos de sua pátria tinham um ar tão rarefeito que os visitantes ofegavam. E desertos costeiros tão secos que transformavam os homens em múmias. Contra todas as dificuldades, os incas ergueram-se de uma longa linha de civilizações que durante séculos sobreviveram aqui. Civilizações como a Tiwanaku e a Moche, a Peracas e a Nazca, a Icatintia, a Chancay e a Timo. Os misteriosos ancestrais dos incas. Algumas construíram grandes cidades que hoje estão desaparecidas no meio da lama. Ou contaram histórias nos tecidos que enrolaram seus mortos. Algumas honraram seus ancestrais adorando suas múmias. Algumas são lembradas por seus tesouros admiráveis. Outras, por antigos segredos, assombram imagens gravadas no solo do deserto. Mas a mais conhecida de todas, a Inca, durou somente 100 anos. Logo depois que Atahualpa tomou o poder, uma pequena, mas bem armada força de espanhóis invadiu, ameaçando tudo que os incas tinham criado. O império mais poderoso da América se acreditava invencível. Seus domínios competiam com o tamanho do Império Romano. Seu sistema de estradas, se esticados, dariam meia volta ao redor da Terra. Eles tinham uma grande força de luta que foi testada na batalha. Com talento para a engenharia, eles subjugaram algumas das terras mais inflexíveis da Terra. Seus mensageiros cobriam 400 quilômetros por dia, mesmo carregando peixe fresco desde o nível do mar a 3.600 metros. Eles adoravam muitos deuses, mas acreditavam que o sol, chamado Inti, era seu pai espiritual. A maioria de suas criações mais gloriosas resistiram. Esta magnífica cidade é um dos muitos mistérios que os incas deixaram para trás. Durante séculos, ela ficou escondida do mundo exterior, até mesmo para seus descendentes.
Não se sabe por que razão ela é chamada de Machu Picchu. Em 1911, Hiram Bingham, um aventureiro americano, liderou uma expedição ao Peru em busca da legendária fortaleza perdida dos Incas, Vilcabamba. Depois de semanas de frustração, Bingham seguiu uma trilha tortuosa que subia as montanhas. Logo, seu esforço seria recompensado. Ele contava que, de repente, ele se deparou com as paredes de casas arruinadas, construídas com a mais alta qualidade inca em trabalhos em pedras, e que era difícil de vê-las porque estavam parcialmente cobertas pela vegetação que ali cresceu durante séculos. Parecia um sonho inacreditável. Durante 400 anos, Machu Picchu permaneceu em silêncio no topo do mundo. Agora, o último grande santuário inca foi revelado. Desconhecida para seus conquistadores durante séculos, esta cidade no céu personifica todos os mistérios das grandes culturas que vieram antes deles. O arqueólogo Michael Moseley diz que de todas as grandes civilizações da antiguidade, os incas e seus predecessores tiveram que controlar exageros de todo tipo e condições ambientais. E com isso surgiu um sistema de vida organizada social, econômica e religiosamente que era extremamente maravilhoso. Ele diz que se pudermos entender a mentalidade deste povo, que lhes permitiu sobreviver e prosperar, teremos então uma grande chave para chegarmos ao verdadeiro chefe da maior das civilizações das Américas. E este é o mistério que estamos tentando solucionar. Os incas e seus ancestrais prosperaram por terem se adaptado a um ambiente hostil. Seus corpos desenvolveram grandes pulmões e pernas curtas e fortes para andar no terreno íngreme da montanha. Eles domesticaram animais como a lhama e a alpaca, que fornecem carne e lã para roupas quentes. E talvez o mais importante, eles cultivaram uma grande variedade de culturas que floresceram nos diversos ambientes da região. O milho era o mais valorizado. Eles plantavam tomates e amendoins e mais de 200 tipos de batatas. Eles cultivavam coca e mastigavam as folhas para afastar a fome e o cansaço. Uma geração após outra sobreviveu aqui, cada uma construindo sobre o sucesso da anterior e aprendendo com suas falhas. Conforme a população crescia, eles reformulavam a paisagem de acordo com suas necessidades. Rios foram aneados, canais escavados e milhões de acres dos flancos da montanha entalhados como terraços cultiváveis. Como degraus para os céus, eles impressionaram os espanhóis, que chamaram a cadeia de montanhas de andenes, que em espanhol quer dizer terraço. Embora seja acreditado aos incas a criação dos terraços, muitos foram construídos por seus antecessores. Michael diz que quando os espanhóis chegaram, eles simplesmente relacionaram tudo aos incas, não dando a menor atenção às muitas civilizações, às muitas tribos, aos muitos grupos que os incas incorporavam. Só na virada do século é que os arqueólogos começaram a descobrir que havia ruínas maravilhosas que antecediam os incas em 1000 anos. E que os incas foram simplesmente a culminância política de 10.000 anos de adaptação às montanhas altas, às selvas e aos desertos. Estas culturas eram tão variadas quanto as regiões onde elas se originaram, mas cada uma delas tinha que dominar alguns dos terrenos mais cruéis e a mais severa das temperaturas da Terra. Ao leste, a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo.
Para o oeste, em direção ao Pacífico, o deserto mais seco do mundo, lar dos Nazca, o povo de Paracas e os Moche. E no meio, a cadeia rochosa dos Andes. A maior cadeia de montanhas do mundo é a maior em altura, perdendo apenas para o Himalaia. Esta era a pátria dos Incas. Aqui eles prosperaram, apesar do constante retumbar de vulcões e terremotos, danificando suas cidades e destruindo os canais que eram suas cordas salva-vidas. Ele diz que se sacudirmos aquela paisagem, forçosamente aqueles sistemas de canais se quebrariam e sua reconstrução tomaria muito tempo. Este é um mundo inteiramente diferente. Um mundo de grande altitude, carente de oxigênio, poucas chuvas, terremotos, desastres naturais. É um mundo que está vivo. Os Incas e seus predecessores respeitavam o poder da natureza. Em adição a Inti, o Deus Sol, eles adoravam as montanhas, a terra, o trovão e a lua. Eles aumentavam seu panteão com cada povo que eles conquistavam, incorporando novos ídolos e espíritos aos seus próprios. Mas todos os povos da região concordavam com um Criador universal chamado Viracocha. Como os Incas não deixaram nenhum registro escrito, nós só conhecemos seus deuses, assim como conhecemos muito da vida indígena pelas crônicas dos espanhóis. Pedro de Cieza de León chegou em 1535. Uma destas crônicas dizia que os índios contavam que durante muitos dias o mundo ficou na escuridão, e então emergiu da ilha de Titicaca o sol em seu esplendor, no qual tudo se alegra. Então veio um homem grande em estatura que tinha muitos poderes. Eles o chamaram de Pai do Sol. Já que Viracocha era o Pai do Sol, então cada líder inca era o Filho do Sol. E em 1532, aquele homem era Atahualpa. Ele e seu povo eram os senhores de seu mundo. Em seu estado real de Pisaque havia um templo em honra de Inti, o Deus Sol. Embora este fosse um lugar sagrado, uma fortaleza protegia o imperador, sua corte e as ricas terras cultiváveis nos terraços mais embaixo. Com uma vista dominante do vale, ela foi projetada para defender contra as tribos amazonenses selvagens do leste. Mas logo, um novo inimigo apareceria. Um inimigo em busca de ouro, armado com seu próprio Deus e poderosas armas novas. O inimigo que ameaçava destruir tudo que os Incas haviam criado. Os imperadores incas viviam uma vida de extraordinária opulência. Atahualpa tinha muitas esposas e ele escolhia as mais belas mulheres incas para servi-lo em todas as suas necessidades. Seu corpo sagrado era vestido com os mais finos trajes que eram usados só uma vez e depois cerimoniosamente queimados.